Olá, mês de fevereiro, vamos dar continuidade ao nosso tema de como a cultura impacta ou é expressão de confronto, de rebeldia, de crítica social e política. Eu fiz referência no episódio passado trouxe o nosso grande mestre ou significante dessa rebeldia na sua forma mais pura na literatura, que foi Gregório de Matos. Hoje eu quero trazer um momento dessa reflexão já tratada por um psicanalista, uma leitura da psicanálise, de como esse prazer ou o gosto ou a expressão popular de construto de identidade, de eu estou aqui, né? E tenho direito a ser feliz, e como está posto no capítulo do livro Hello Brasil, quero gozar. Antes disso, eu quero fazer umas considerações a respeito da obra. Em Hello Brasil, Contardo Caligares, quando publicou esse livro, ainda na década de 90 do século passado, ele tinha se apaixonado por uma brasileira, psicanalista italiano, com experiência em outros países, se apaixona por uma brasileira, gaúcha, e ele vai discutir ou vai sinalizar para a gente uma questão referente à constituição dessa identidade, da nossa identidade de brasileiro, né? De brasileira. E ele fala de alguns sintomas, salvo engano, não sei se já fiz referência aqui, do colono, do colonizador e do escravo. Eu vou trazer nessa discussão qual é o lugar de colonizador, da manifestação ou do sintoma do colonizador em nós. Contardo Caligares vai dizer que o colonizador é aquele que ocupou a terra, né? Europeu, é o branco, e que tem como expressão o seguinte: eu não tive o reconhecimento porque tive o interdito de gozo na minha terra. Então, eu quero gozar essa terra sem interdito. Isso o identifica como, ou foi tratado por mim no trabalho do doutorado, como sendo o lugar do poder, né? O lugar do poderoso, né? Eu posso tudo e não quero interdito. Não há lei que impeça o meu gozo. E esse é o colonizador em nós, né? Esse é o colonizador em nós, que esgota a terra sem limites. O colono é aquele que busca o nome, a cidadania, o reconhecimento, já traz elementos de valores de um continente ou de continentes ou de regiões, vamos dizer assim, com processos civilizatórios com valores outros. E o escravo ou escravizado como uma expressão de luta, aquele que enfrenta, que tanto podia estar dentro do espaço da Casa Grande, que também garantia ou que era usado ou usada para o prazer dos latifundiários, dos senhores de escravos. É interessante que aqui na Bahia tem um museu, Costa Pinto, de uma família tradicional, que tem na exposição um espaço dessa casa, que hoje é um museu, que abriga o mobiliário, a riqueza, o modo de vida das famílias ricas latifundiárias de Salvador, ou do estado da Bahia. Tem um espaço reservado, vitrines, com as joias das mulheres escravizadas, os balangandãs, né, as pulseiras, os colares, como manifestação do poder e da riqueza daquela família. Mas também era as mulheres que eram violentadas, estupradas, como coisas para o prazer dos seus senhores. E Contardo Caligares vem a Salvador no período de carnaval, com a sua amada brasileira. E eu fiz a referência que ele traz nesse livro Hello Brasil, uma reflexão sobre este prazer, essa liberdade do prazer, tão importante na obra literária de Gregório de Matos. Contardo Caligares vai dizer o seguinte: Salvador, Praça Castro Alves, grande centro
praça de música, de encontro de trios elétricos. Na noite de terça-feira de carnaval, eu e Eliana, a mulher à época, né? O amor dele quando chegou ao Brasil, ao lado de uma barraca tomando cerveja, olhando e escutando passar os blocos e os trios, esperando amanhecer. Eliana está sentada com as pernas cruzadas, tornozelo sobre o joelho, com uma bermuda larga. Um negro alto e sorridente para na frente dela. Olha fascinado para a fenda que sobe entre o tecido e a perna e finalmente enfia a mão. Embora um natural briguento, a situação surpreendentemente não me abala, como se não me sentisse chamado a ocupar o lugar fálico que me competiria, ou então, como se não estimasse que a investida pesada se endereçasse indiretamente a mim, que visivelmente acompanhava a mulher. Eliana, num sorriso, para e desvia a mão do pretendente e lhe dedica um pega leve, ao qual ele responde desistindo, sacudindo a cabeça com expressão de infinita tristeza. Abana para nós dois e se afasta. Essa leitura de um psicanalista, né, buscando o significante do que numa estrutura de regulação ou patriarcal, ou de valores, né, de valores de civilizados, de respeito à mulher e ao acompanhante, ele vai mais fundo do que é que leva aquele sujeito a buscar um gozo e que ele, com as ferramentas da psicanálise, traz um significante desse quero gozar, que o inibe ou que o limita, né? Que o limita e que o impede, como ele diz, ele, um costumeiro briguento, fazer um outro tipo de consideração e de observação. E chega ao ponto de observar a tristeza daquele homem a quem foi negado o direito do prazer. Então, essa passagem da obra de Caligares ajuda a gente a compreender essa história, né, de ousadia, do uso de uma sexualidade como um âmbito de liberdade, de natureza, de estado de natureza, que persistia isso, final dos anos 80 do século passado, ele escreveu isso em meados de 95, mais ou menos. Então, que persiste e que tem garantido, por exemplo, muito dos prazeres de pessoas de outros estados virem curtir o carnaval da Bahia. Então, é a roupa, o abadá, né? Onde homens e mulheres podem abrir mão do uso de peças íntimas, né? Quer seja para as suas funções fisiológicas, né? Sair andando e fazendo xixi, chutando xixi, quer seja no apalpar, na pegação da liberdade exercida livremente. Pelos muitos beijos, eu ouvi uma vez de uma jovem, fez assim, foram conversando com outra, foram mais ou menos, contabilizando, uns 12 beijos que eu dei em rapazes diferentes. Aí eu estava por perto, era alguém que eu poderia fazer a pergunta. E o nome deles, você sabe, talvez carregada de uma moral ou de referências outras, né? Eu lembro que a jovem virou para mim e disse, mas você acha que vai dar tempo de perguntar nome? Que nome? Então, são beijos distribuídos livremente, onde não precisa nome nem CPF de aproximação. Então, o carnaval na Bahia se constitui fortemente
nessa possibilidade de um exercício pleno de liberdade, quer seja na satisfação das suas necessidades fisiológicas, quer seja nas possibilidades de prazer sexual, carnal, libidinal, que o corpo permite, quer nas músicas, quer no calor, no clima, quer na proximidade da praia, quer na cultura e de uma identidade de prazer, né? De confronto mesmo com os valores burgueses, morais, religiosos e expressos também nos afoxés como reafirmação de cultura afro-brasileira, de identidade de povo que se gosta, que traz, que constitui e impõe sua estética, né? Como Bela, o mais belo dos belos, o Iliaê, né? O afoxé, filho de Gandhi, que, por sinal, nasce, a sua gênese. É interessante isso, porque carrega o significante de um revolucionário, libertário indiano, Gandhi, mas na Bahia nasce em disputa em 1946, nasce no Porto, na região da Estiva do Porto Baiano, que era, 1946, Constituinte de 1946, 47, ele nasce em substituição aos sindicatos vermelhos comunistas do Porto, na Bahia. E é interessante essa dialética ou essa vivência, né? Mas que também é expressa, né? Se vem confrontar com a combatividade dos comunistas, das lideranças comunistas, inclusive na Constituição de 46, o suplente de Carlos Marighella como constituinte de 46 é um portuário juvenal, ele era um trabalhador do porto. A Estiva tinha outros tantos líderes e militantes comunistas. Quando da repressão, da ilegalidade, da invasão de sindicatos, eles têm uma passagem de uma entrevista de um livro, chama Intervalo Democrático e Sindicalismo, que eu fiz, mas eu vou desenvolver isso mais no nosso próximo episódio. Tem uma fala de um dos dirigentes estivador que me forneceu no trabalho de história, de reconstituição das lutas desse período. Ele, na casa dele, com a presença da mulher e da filha, ele me diz: nós não fomos presos porque fomos abrigados e protegidos pelas mulheres de nós todos. Eu pude entender a obra de Jorge Amado na valorização, na consideração, no trazer o ambiente, o espaço de prostituição nos seus romances, na grandeza, na humanização daquele espaço para além da moral burguesa, e lembrando que Jorge Amado foi um constituinte comunista em 1946. Mas a fala desse estivador, dizendo era um senhor, quando na entrevista, ele dizendo para a sua mulher, na presença da sua mulher e da sua filha, de que a polícia não entrava porque a mulher de nós todos nos protegia. Então, Filhos de Gandhi nasce como uma reação política numa narrativa, numa proposta de paz no momento de repressão aos sindicatos na região portuária, mas, por outro lado, incorpora uma identidade da beleza de homens negros, de homens com gingado no corpo, que seduz e encanta com seus colares, com as cores de Iemanjá, o branco, o azul, né? Com as cores, e que vai
como uma forma de mágica, encantando as moças, como é bom ganhar um colar ou ser laçada por um filho de Gandhi, né? Faz parte da mística, do mito, da sedução, do encantamento, da virilidade dos homens da terra, né? E que cresce e que cria um bloco extremamente democrático, nascido das hostes operárias, de regiões de trabalhadores, e que cresce, que cria uma estética masculina de encantamento, de prazer, de muito beijo e de muita sedução. Então, isso faz parte da história do nosso carnaval, na sua diversidade e modalidades de expressão, de prazer e de luta. Nos veremos no próximo episódio, onde nós vamos entrar na expressão de como a linguagem, a narrativa e a estética da cultura popular, das passeatas, das greves de sindicatos em tempos contemporâneos, trazem esses elementos da cultura como motivo de ação política concreta. Nos vemos no próximo episódio.